mais uma vez falar da palavra de Deus, pregar a palavra, porque esse é o nosso lema, vivermos na verdade, sermos verdadeiros, sermos simples e viver a verdade, o que diz a palavra. Não muitos aí que falam da palavra de Deus, mas não vive, tem outra vida de qualquer jeito aí no mundo, tá pregando a palavra e tá servindo o mundo. Que nós sejamos verdadeiros, vivemos a palavra e vivemos somente para Cristo, que Ele que é o único que vai nos levar ao céu. Hoje eu vou falar sobre a vida de Estevão, que se encontra em Atos capítulo 6, versículo 8, diz assim: Estevão perante o Sinédrio. Estevão é cheio do Espírito e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrios e da Cilícia e da Ásia, e discutiu com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sobrevieram o povo, os anciãos e os escribas, invertindo, arrebataram, levando ao sinédrio. A palavra de Deus nos diz que Estevão era um jovem totalmente guiado por Deus. A palavra de Deus nos diz, e diz a palavra do Senhor, que quando nós falamos a palavra de Deus, levanta a ira de Satanás por causa da sabedoria que Deus nos dá dentro da sua palavra. A palavra de Deus nos diz que Estevão, ele foi o primeiro mártir, diz a palavra do Senhor, foi o primeiro mártir, o quê? O primeiro cristão. Diz a palavra do Senhor que ele pregava a palavra do Senhor perante ali aquele povo em público para todo mundo ouvir, e falava dos testemunhos de Jesus, diz a palavra do Senhor. E ele era um homem que ele tinha ousadia, Estevão, ele tinha ousadia de falar da palavra de Deus. Ele e Filipe, diz a palavra do Senhor, todos os dois, Estevão e Filipe, eles falavam da palavra de Deus com sabedoria, com ousadia, e o Espírito Santo dava sabedoria para eles. A palavra de Deus diz quem foi Estevão. Estevão foi um cristão, diz a palavra do Senhor, guerreiro. Ele guerreava, né? O primeiro mártir, um cristão guerreiro. Ele guerreava, ele falava da palavra de Deus, ele enfrentava ali aqueles homens ali, diz a palavra do Senhor, diz a palavra do Senhor. Ele falava com sabedoria ali, aquele povo que se diziam judeus, que se rebelaram contra Estevão, que o levaram à morte. Ele falava com sabedoria. E diz a palavra do Senhor, seu nome Estevão, o que tem uma coroa, ou coroado e vitorioso, é o significado da palavra Estevão. E diz a palavra do Senhor, Estevão era um judeu, sua nacionalidade era grega. Estevão foi escolhido e mais 6 para o serviço do diaconato e para ajudar os apóstolos, para ajudar na obra de Deus. Escrito pelo doutor Lucas. A palavra de Deus nos diz que a palavra sobre Estevão está escrito. Lucas escreveu sobre a sua história, sobre o seu sofrimento, diz a palavra do Senhor. E Atos também fala sobre isso, né? Sobre a sua morte, sobre as suas pregações. Estevão e Filipe eram muito ousados na palavra, no ministério, faziam muitos milagres, falavam com a ousadia da palavra de Deus perante o povo da igreja primitiva. Alguns judeus não aceitavam. Ali Estevão falava da palavra de Deus. Filipe falava, mas quem era mais ousado era Estevão. Ele falava da palavra de Deus perante ali aquele povo judeu, e eles ali não aceitavam, porque Estevão, ele tinha sabedoria que o Espírito de Deus deu para ele, e ali causava revolta, raiva na vida das pessoas, porque a sabedoria que Estevão tinha, ousado de falar da palavra de Deus, ele não importava perante ele, onde ele estava. E diz a palavra do Senhor, os membros da sinagoga não aceitavam. Ali o povo da sinagoga, onde ele falava com sabedoria, não aceitava a ousadia de Estevão. E diz a palavra do Senhor, levaram Estevão para o julgamento no sinédrio, mentiram, falavam muitas coisas que ele não fazia. Ele só apenas falava da palavra de Deus, apenas ele falava com ousadia o que dizia a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor, mas aquele povo ali judeu levaram ele à sinagoga, e diz a palavra do Senhor, mentiram, falaram muitas coisas contra Estevão.
Estevão. E diz a palavra do Senhor, Estevão falou muito da palavra, a única coisa que ele falava era muito da palavra de Deus. E diz a palavra do Senhor, ele falava, né, e as pessoas diziam, olha Estevão, quem é você para viver falando e infringir a lei de Moisés? Ali aquele povo da sinagoga dizia, ele perante, dentro da palavra de Deus, ele tentou levar o povo ao arrependimento. A palavra de Deus nos fala que Estevão falava dos nomes que marcaram Israel, diz a palavra do Senhor. Primeiro ele falou de Abraão, fiel e um grande patriarca. Ali Estevão com a ousadia falou de Abraão, que era um homem fiel a Deus, um grande patriarca. Também ele falou de Jacó e seus 12 filhos. E o escolhido foi José, o governador. Ali também Estevão falou perante aqueles homens ali para convencer o homem e tirar ele daquele julgamento. Também Estevão falou de Moisés, que fez prodígios, milagres e maravilhas. Falou de Moisés também. E a palavra de Deus também, que Estevão falou de Davi, o escolhido dos filhos de Jessé e rei. Ali foi todas aquelas pregações ali de Estevão para convencer aquele povo da sinagoga que ele estava falando dentro da palavra do Senhor. Ele não estava falando das leis de Moisés. E também diz a palavra do Senhor, ele falou do tabernáculo de Salomão, que construiu e reinou com sabedoria. E diz a palavra do Senhor, todas essas palavras ele falando, né? Diz a palavra do Senhor, falou de Abraão, falou de Jacó, falou de Davi, falou de Salomão, mas ali nada convenceu ali aquele povo. E diz a palavra do Senhor que eles pegaram Estevão, e diz a palavra do Senhor, não conquistou tudo que ele falou, ousado, tudo que ele falou dos nossos irmãos ali do passado de Israel, foi verdade. E diz a palavra, eles levaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. E diz a palavra do Senhor, antes disso acontecer, diz a palavra do Senhor, Estevão viu o céu aberto e o Filho do Homem vindo o buscar. Ali, quando aqueles homens começaram a apedrejar, atacaram a primeira pedra nele, ele olhou para os céus, ele pediu que Deus perdoasse ali as suas falhas, seus pecados, e ali, quando atacaram a primeira pedra na sua cabeça, ele viu os céus abertos, o Filho do Homem vindo buscar Jesus. E diz a palavra do Senhor que um desses homens ali, onde pegaram aquela pedra, atacaram em Estevão, um era Saulo, o perseguidor, mas logo após ele se arrependeu, se tornou Saulo, o perseguido. Diz a palavra do Senhor, e diz a palavra do Senhor, né, que ali apedrejaram ali Estevão, e ele foi morto. Diz a palavra do Senhor, e quem continuou a sua palavra, quem continuou levando a palavra foi Filipe. Filipe, ele achava lindo que Estevão falava com ousadia, falava sem medo. E ali também Filipe falava da palavra de Deus, mas ali tudo que Estevão estava querendo mostrar é que ele não estava falando das leis de ninguém, ele queria mostrar o que estava escrito na palavra de Deus, mas ali aquele povo da sinagoga não queria, os próprios judeus fizeram o quê? Apedrejaram Estevão até a morte, mas enquanto ele estava sofrendo ali, ele estava pedindo que Deus o perdoasse, aquele povo, do sofrimento que eles fizeram. Estevão está passando ali, e Estevão viu o céu aberto, o próprio Jesus vindo buscar. E a palavra de Deus nos diz, quantas das vezes, né, nós falamos da palavra de Deus e diz a palavra do Senhor, nós somos mal compreendidos. Quantas das vezes nós falamos que Jesus, ele é o Todo-Poderoso e que ele pode tudo aqui nessa terra e nos céus também. Nós falamos que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e muitos não querem aceitar a palavra, e muitos dizem, porque ela quer ser santa, porque ele quer ser santo, porque ele quer ser melhor do que nós. Não, é porque a sabedoria do Espírito Santo que há na minha vida, a sabedoria que há na sua vida, que é o Espírito Santo que te dá, a mesma sabedoria que Estevão tinha, ele falava com sabedoria, ele não queria estar julgando ninguém, ele não queria estar falando mal da vida de ninguém, ele só queria levar o povo a arrependimento que é de ter a sua salvação. Ele foi o primeiro mártir, o primeiro cristão que levou com ousadia, diz a palavra do Senhor, levou com intrepidez e sem medo, e isso levou-lhe o preço da morte, diz a palavra do Senhor. Pegaram Estevão,
apedrejar até a morte. Mas ele disse: Pai, perdoe eles. E quantas das vezes nós queremos também falar a verdade. Ela quer ser mais santa. Ele quer ser mais santo. Mas sabe o que a palavra te diz, amado irmão, amada irmã, amado ímpio? Sede santo, como o vosso Deus é santo. Sede santo, porque o meu Deus é santo. Então eu sou santa e eu quero ser santa, porque é assim que o nosso Senhor Jesus nos ensina. E a palavra de Deus diz: quem quer sabedoria, peça a Deus. Isso é o espírito da inveja. Se você quer ter sabedoria, como Estevão tinha, como Abraão tinha, como Jacó tinha, como Salomão tinha, peça a Deus que ele vai te dar livremente. E eu deixo essa palavra para você. Quer sabedoria? Peça de Deus que ele vai te dar.